A técnica que a gente utilizou quando a gente se deparou, né, com essa situação, principalmente de inovação naquilo que a gente estava entregando, que era o coach de emagrecimento, o Edson trouxe, né, ele estudou, né, fez as formações dele, né, todas e adaptou, né, criou o F90, que é a fórmula do emagrecimento. E é um programa extraordinário, realmente isso funciona. Tá? As pessoas elas transformam, né, o seu chip. A promessa era, né, naquela época, transformar o seu chip de gordo por um chip de magro. Era simples, né? A gente era pioneiro nisso. A gente está trazendo uma inovação. Tá certo que já existiam alguns atendimentos presenciais com turmas enormes, né? A gente estava inovando, por quê? Porque a gente queria expandir. E humanamente seria impossível se a gente utilizasse os meios convencionais daquela época, que era reunir as pessoas em grupos e aplicar, né, a metodologia, o programa para essas pessoas. Mas a gente encarou o desafio, a gente foi na unha fazendo isso. Não vou falar nem de investimento em curso, que a gente já fez, que já passa aí da casa dos 6 dígitos, só de investimento em curso. E aí, o que a gente percebeu? Não tem automação. A gente precisa criar uma autoridade. O que a gente vai fazer para criar uma autoridade? Primeiro passo, criar um padrão de linguagem, uma identidade visual. Beleza, só que isso não é suficiente, a gente precisa oferecer isso. E de que forma? Apresentando o programa. Criamos uma copy bem legal. Mas só a imagem, a copy, não faz sentido nenhum. Né? Por quê? Porque a imagem e parte desses textos que a gente criou, o que a gente fez? Padronizar as nossas redes sociais. Então, um perfil no Facebook, Edson Burger, Fórmula do Emagrecimento Definitivo. Instagram, desculpa, tá, pessoal? Naquela época nem tinha Instagram. YouTube. Vamos criar um canal no YouTube, padronizar com a mesma identidade visual que a gente desenvolveu, empregou lá no Facebook, no perfil e na página, vai para o canal do YouTube. Mas isso não era suficiente para a gente criar uma autoridade. A gente percebeu naquela época que era necessário a gente ter o quê? Um endereço de internet. Bem no começo, a gente utilizava os nossos e-mails pessoais para fazer contatos com os clientes. Porque os nossos e-mails pessoais eram os e-mails que a gente havia cadastrado lá nas plataformas. E a gente só tinha aquele e-mail. Para não ficar... a gente nem sabia da influência de um e-mail profissional. Tinha, né, na hora de fazer a conversão de uma venda, a gente usava, né? Só que a gente veio investindo arduamente em curso. E aí, o que a gente teve que fazer? Registrar um domínio, contratar um plano de hospedagem, simples assim, vamos criar o site. A gente teve que fazer curso de web design, curso de integração e configuração de setup. E aí a gente pensou nisso, a gente falou, nossa, apesar da trabalheira que dá, a gente vai ter que investir nisso. Naquela época, a construção de um site era absurdamente diferente do que é hoje. E aí, naquela época, a gente percebeu a importância de ter um endereço na internet, o tal do www. Porque as pessoas, a maioria delas, adquiria o produto e ia fazer o quê? Nos procurar na internet. Hoje, de R$ 2.500 a R$ 15.000, né, a construção de um site. Naquela época, a gente chegou a pagar quase R$ 10.000 em todo esse processo. Por quê? Porque, registrar o domínio e comprar o plano de hospedagem é simples, mas é o que eu estou falando. E na hora de fazer essas integrações, a gente não sabia. Então, a gente teve que ir lá e aprender a fazer. E é muito poderoso isso para você que é coach e quer realmente realizar transformação na vida das pessoas. E aí, beleza. Aí, o que a gente fez? A gente foi lá e fez esse investimento. Tá? Investimos, né? Tivemos um site, aí a gente começou a perceber, opa, tá dando bom. Tá dando bom, Melão. Tá dando bom porque as publicações que a gente está fazendo tá convertendo em vendas. E as pessoas, quando vinham falar com a gente, o que elas percebiam? Que existia um site. O site com a foto do Edson, bonitão, Edson Burger, na época não era nem o Edson Burger, era a Fórmula do Emagrecimento Definitivo, beleza, e as pessoas se sentiam cada vez mais seguras. E aí a gente não oferecia nada,
a gente não oferecia nenhum curso, nenhuma formação do F90 nos grupos, nas redes sociais. Muito pelo contrário, galera, a gente procurava criar amizade. Olha só, amizade, isso mesmo, amizade. Ir lá e começar a conversar com as pessoas. E aí eu tinha essa incumbência de desenvolver um plano sem o tráfego pago, porque naquela época a gente, como já estava entendendo, a gente saberia que ia precisar de um site, um endereço nosso para rodar um tráfego pago legal, bacaninha. Então, o tráfego pago ele ainda estava muito além, um pouco, muito não, mas estava um pouco além, seria o próximo passo que a gente daria e que a gente deu efetivamente. Mas antes disso, antes da gente rodar lá no tráfego pago, a gente entendeu que a gente tinha que criar e construir essa autoridade. E aí, olha só, pessoal, isso vocês têm que estar tomando nota. A gente padronizou as nossas redes sociais, depois com o surgimento do Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest. Pode pesquisar aí, o Edson Burger está em todas essas redes sociais. Por quê? Porque a gente teve o trabalho de pensar exatamente nisso, em padronizar uma linguagem, uma identidade visual. Essa padronização, para quem está começando, ela é fundamental. Por essa razão que eu acabei de explicar. A pessoa ela vai se sentir segura. O que eu comecei? E eu criei um plano estratégico para a gente conseguir cada vez mais alcançar pessoas na internet. E, como eu disse, sem o intuito de vender. Por quê? Porque a gente não ia vender ali na rede social. A gente ia chamar essas pessoas para um evento e vender um evento. Essa é a estratégia mais poderosa do marketing digital. Lá naquela época a gente já sabia. Então, vamos ter esse cuidado aqui de não vender nada na rede social. Na rede social a gente vai ser amigos. Na rede social a gente vai entregar conteúdo. Na rede social eu vou dar presentes para as pessoas. Nas redes sociais eu vou entregar muito conteúdo poderoso para as pessoas, de graça, nas redes sociais. Quando eu convidar essas pessoas para participar de um grupo seleto, um lugar, um ambiente exclusivo, ali sim eu posso fazer uma oferta. Então, um cuidado que você tem que ter, além de você padronizar as suas redes sociais e deixar congruente com aquilo que você realmente está ofertando para as pessoas, é você ter essa congruência e não vender nada na rede social.